Todos os teus professores, eles vão ser considerados bons ou ruins de acordo com 3 critérios. Pode ter certeza aí, 3 critérios. Primeiro critério, conhecimento técnico. Tu tem um professor técnico, que é aquele que sabe muito de um determinado assunto, que consegue demonstrar tecnicamente que ele estudou muito e que ao mesmo tempo ele tem o domínio prático do assunto. Ao mesmo tempo ele sabe como te dar exemplos práticos, concretos. Às vezes ele é só teórico, às vezes ele é muito prático. Mas o ideal é quando ele reúne a teoria e a prática. Tu sempre lembra desse cara assim, tipo, nossa, cara, como é que esse cara sabia tanta coisa? É o professor cabeção. Então esse é o primeiro tipo de professor. O segundo tipo de professor é o professor carismático. É aquele professor que se comunica muito bem, tem um modo de dar aula que te encanta, que parece que a aula aconteceu e durou 3 horas, mas parece que passou em 15 minutos. Às vezes ele nem tem tanto conhecimento no assunto, às vezes ele tem. Quando ele une as duas coisas, nossa, o melhor dos mundos. Mas ele se destaca pelo modelo de comunicador que ele é, pelo modo como ele consegue ganhar a atenção dos alunos. Esse tipo de professor faz com que a aula seja divertida. Ele consegue reunir não só o objetivo de ensinar, mas ele faz o objetivo de ensinar de um jeito que ele reúne entretenimento, por exemplo. Ele torna a coisa interessante, ele dá drama na sua aula, ele dá humor em vários momentos da aula. Então a aula ela mexe com as emoções dos alunos que estão ali envolvidos. Para um professor ser carismático, ele precisa ter desenvolvido habilidades de comunicação, né? Ele precisa reunir na sua fala a didática necessária para dar os bons exemplos e ter uma fala com começo, meio e fim, que seja interessante, que amarre a atenção das pessoas, mas ao mesmo tempo com elementos visuais que estão geralmente nele. Ele pode trazer o PowerPoint que ele quiser, mas isso não é tão importante. O importante é ele, visualmente, o que ele passa, no modo como ele usa a sua linguagem corporal e o seu tom de voz. Como que ele faz com que a sua voz chegue até as pessoas com as pausas nos momentos certos, as pausas que vão gerar um momento de tensão, muitas vezes, de curiosidade, como ele vai oscilar a voz, às vezes falando muito rápido, às vezes falando mais lento, às vezes dando um tom de gravidade ao assunto, mostrando que ele é sério, falando bem baixinho, e às vezes falando alto, para que ele chamar a atenção da turma. Então, ele usa todos os recursos de comunicação de um modo a tornar a aula um show. Terceiro tipo de professor é aquele que consegue ser um mentor. Tu tem, em primeiro lugar, uma afinidade com ele, tu gosta do jeito dele, tu tem um carinho especial por ele, seja pelo exemplo que ele dá, a coerência no modo como ele se porta com os alunos e especialmente contigo, não só conhecimento técnico, não é só o carisma, mas ele tem um jeito de ser que te atrai, é o professor mentor. Ele permite que você se aproxime dele para tirar as suas dúvidas específicas, as suas. Ele não responde só à turma, ele responde a você. E mais do que isso, ele te dá conselhos. Conselhos baseados na sua sabedoria, na sua vivência. E tu guarda aqueles conselhos no fundo do teu coração. Esse é o professor mentor, tá? Eu quero mostrar para vocês que esses 3 critérios para definir o que é um bom e um mau professor, no fundo são 3 critérios para definir o que é um bom e um mau comunicador.